Você afirma que não se importa com as guerras acontecendo no mundo. Mas qualquer dia desses pode acontecer um motim bem na sua frente, talvez com gente se matando entre si. É claro que você não poderá dizer que nada está acontecendo e permanecer indiferente. Nunca falei em ficar indiferente. É bem possível que você me visse entrando na briga para salvar alguém e sendo morto. Mesmo assim, para mim, nada teria acontecido. Imagine um grande edifício desabando. Alguns aposentos estão em ruínas, outros continuam intactos. Mas seria possível falar do espaço como estando em ruínas ou intacto? Apenas a estrutura foi danificada e as pessoas que porventura vivessem lá. Nada aconteceu ao espaço. Da mesma forma, nada acontece à vida, quando a forma se quebra e os nomes são eliminados. O ourives funde joias velhas para fazer uma nova. Às vezes, uma peça boa vai junto com as ruins. Ele aceita o fato, pois sabe que nenhum ouro se perde. Não é a morte que me revolta, é a forma de morrer. A morte é natural. A forma de morrer é criada pelo homem. A separação gera medo e agressão, que podem vir a causar violência. Acabe com as separações criadas pelo homem e todo esse horror de gente se matando chegará ao fim com certeza. Mas na realidade, não há morte. O real não morre. O irreal jamais viveu. Corrija sua mente e tudo estará corrigido. Quando sabemos que o mundo é um só, que a humanidade é uma só, agimos de acordo com esse saber. Mas antes de mais nada, você tem que tratar a maneira como você sente, pensa e vive. A não ser que haja ordem em você mesmo, não haverá ordem no mundo. Na realidade, nada acontece. Na tela da mente, o destino não para de projetar suas imagens, suas lembranças de projeções anteriores e, portanto, a ilusão está permanentemente se renovando. As imagens vêm e vão. É a luz interceptada pela ignorância. Veja a luz e ignore as imagens. Que maneira tão insensível de ver as coisas. As pessoas estão matando e sendo mortas e você fala de imagens. Vá então ser morto também, se é isso que você acha que deve fazer. Ou vá e mate, se você acha que é esse seu dever. Mas essa não é a maneira de erradicar o mal. O mal é o mau cheiro de uma mente doente. Cure sua mente e ela deixará de projetar imagens feias e distorcidas. Entendo o que você diz, mas emocionalmente não consigo aceitar. Essa visão meramente idealista da vida me repugna profundamente. Não consigo ver a mim mesmo como estando permanentemente em estado de sonho. Como você poderia estar permanentemente no estado causado por um corpo que é impermanente? O mal-entendido se baseia em sua ideia de que você é o corpo. Examine essa ideia. Veja suas contradições inerentes. Dê-se conta de que sua existência presente é uma chuva de fagulhas, cada fagulha durando um segundo, e a chuva de fagulhas durando 1 minuto ou 2. É claro que uma coisa cujo princípio é o próprio fim não pode ter meio. Respeite seus termos. A realidade não pode ser momentânea. Ela é intemporal. Mas o intemporal não é a duração.
Admito que o mundo no qual vivo não seja o mundo real, mas há um mundo real, do qual vejo uma imagem distorcida. A distorção talvez se deva a alguma imperfeição do meu corpo ou de minha mente. Mas quando você diz que não há um mundo real, apenas um mundo de sonho em minha mente, não posso aceitar. Eu gostaria de acreditar que todos os horrores da existência se devem ao fato de eu ter um corpo. A saída seria o fim do corpo. Enquanto você der atenção a ideias suas ou dos outros, você estará em apuros. Mas se você ignorar todos os ensinamentos, todos os livros, qualquer coisa colocada em palavras e mergulhar fundo em si mesmo e encontrar a si mesmo, isso bastará para solucionar todos os seus problemas e colocá-lo no controle total de cada situação, pois você não estará dominado por suas ideias sobre a situação. Tome um exemplo. Você está em companhia de uma mulher atraente. Você começa a ter ideias a respeito dela, o que gera uma situação sexual. Cria-se um problema e você começa a procurar por livros sobre continência ou sobre prazer sexual. Se você fosse um bebê, os dois poderiam estar nus e juntos, e nenhum problema surgiria. Pare de pensar que vocês são corpos e os problemas do amor e do sexo perderão o sentido. Quando o senso de limitação termina, o medo, a dor e a busca de prazer, todos terminam. Apenas a consciência pura permanece. O meu nome é Dimas. Eu sou francês de nascimento e domicílio, e nos últimos 10 anos venho praticando yoga. Após 10 anos de trabalho, você chegou mais perto de seu objetivo? Um pouco, talvez. É um trabalho duro, você sabe. O ser está próximo, e o caminho até ele é fácil. Tudo o que você precisa fazer é não fazer nada. Não sei, achei muito difícil a minha sadhana, minha prática espiritual. Sua sadhana tem que ser. O fazer acontece. Apenas fique vigilante. Onde está a dificuldade de se lembrar que você é? Você é o tempo todo. O senso de ser existe o tempo todo, sem dúvida. Mas o campo da atenção muitas vezes é dominado por acontecimentos mentais de todo tipo, emoções, ideias, imagens. O puro senso de ser geralmente perde terreno. Qual procedimento você usa para limpar a mente do que é desnecessário? Quais são seus meios? Suas ferramentas de purificação da mente? Basicamente, o homem tem medo. E tem medo principalmente dele mesmo. Sinto-me como um homem que carrega uma bomba prestes a explodir. Ele não pode desarmá-la e não consegue se desfazer dela. Ele sente um medo terrível e procura freneticamente por uma solução que não consegue encontrar. Para mim, libertação significa me ver livre dessa bomba. Só sei que ela vem dos primórdios da minha infância. Sinto-me como uma criança amedrontada, protestando enfaticamente contra o fato de não ser amada. A criança anseia por amor e, por não obter esse amor, sente raiva e medo. Às vezes tenho vontade de matar alguém ou a mim mesmo. O desejo é tão forte que sinto um medo constante. E não sei como me livrar desse medo. Pode-se ver que há uma diferença entre uma mente hindu e uma mente europeia. A mente hindu é comparativamente simples. O europeu é um ser muito complexo. O hindu é basicamente natural. Ele não consegue entender a inquietação do europeu, sua busca incansável por aquilo que ele pensa que tem que ser feito, seu maior conhecimento geral. Sua capacidade de raciocínio é tão grande que ela o faz raciocinar até perder toda a razão. Sua autoconfiança se deve à sua confiança na lógica. Mas pensar e raciocinar é o estado normal da mente. A mente simplesmente não consegue parar de trabalhar. Talvez seja o estado costumeiro, mas não necessariamente o estado normal.
O estado normal não pode ser doloroso, ao passo que um hábito nocivo muitas vezes provoca uma dor crônica. Se esse não é o estado natural ou normal da mente, então como pôr fim a ele? Tem que haver uma maneira de aquietar a mente. Quantas vezes eu digo a mim mesmo, basta Dimas, por favor Dimas, pare com essa tagarelice infindável, essas frases que se repetem sem parar. Mas minha mente não para. Sinto que é possível fazê-la parar por alguns momentos, mas não por muito tempo. Até mesmo as pessoas chamadas de espirituais usam truques para manter a mente quieta. Elas repetem fórmulas, cantam, oram, respiram com força ou de leve, se balançam, giram, concentram-se, meditam, vivem em busca de transes e cultivam virtudes, trabalhando o tempo inteiro para poder parar de trabalhar. Se não fosse trágico, seria ridículo. A mente existe em dois estados, como água e como mel. A água vibra com a mínima perturbação, enquanto o mel, por mais agitado que seja, retorna rapidamente à imobilidade. Por sua própria natureza, a mente é inquieta. Ela talvez possa ser aquietada, mas ela em si mesma não é quieta. Você pode sofrer de uma febre crônica e ter calafrios o tempo todo. São os desejos e os medos que tornam a mente inquieta. Quieto significa livre de todas as emoções negativas. Não é possível proteger a criança das emoções negativas. Assim que ela nasce, ela aprende sobre a dor e o medo. A fome é um mestre cruel que ensina a dependência e o ódio. A criança ama a mãe porque ela a alimenta, e a odeia porque ela se atrasa com a comida. Nossas mentes inconscientes são cheias de conflito, que transbordam para o consciente. Vivemos sobre um vulcão, estamos constantemente em perigo. Concordo que a companhia de pessoas cuja mente é tranquila exerce um efeito calmante, mas assim que me afasto delas, os velhos problemas retornam. É por isso que volto periodicamente à Índia, buscando a companhia de meu guru. Você pensa que vem e vai, passando por uma variedade de estados e humores. Eu vejo as coisas como elas são. Acontecimentos momentâneos que se apresentam a mim em sucessão rápida, que retiram seu ser de mim, embora não sendo em sentido nenhum eu ou meus. Sou tão total e simplesmente independente que a sua mente acostumada à oposição e à negação não tem capacidade de me compreender. Digo isso no sentido mais literal. Não preciso opor nem negar, porque para mim está claro que eu não possa ser o oposto ou a negação de coisa alguma. Estou simplesmente além, numa dimensão totalmente diferente. Não procuro por mim mesmo, na identificação ou na oposição ao que quer que seja. Eu existo onde desejos e medos não existem. E qual é a sua experiência? Você também se sente totalmente apartado das coisas transitórias? Sim, às vezes. Mas imediatamente vem um senso de perigo. Sinto-me isolado, fora de qualquer relação com os outros. É aí que reside a diferença entre as nossas mentalidades. No hindu, a emoção se segue ao pensamento. Apresente uma ideia ao hindu e suas emoções vêm à tona. Com um ocidental é o oposto. Apresente-lhe uma emoção e ele produzirá uma ideia. Suas ideias são muito atraentes, mas, emocionalmente, elas não me dizem nada. Ponha de lado seu intelecto. Não faça uso dele em questões como essas. De que me serve um conselho que sou incapaz de seguir? Isso tudo são apenas ideias. E você quer que eu responda a ideias com sentimento, pois sem sentimento não pode haver ação. Por que você fala de ação? Você alguma vez age? Algum poder desconhecido age, e você imagina estar agindo. Você apenas assiste ao que acontece, sem ser capaz de influenciar os acontecimentos de nenhuma maneira.
Por que razão existe em mim tamanha resistência a aceitar que eu simplesmente não possa fazer nada? Mas o que você pode fazer? Você é como um paciente anestesiado, no qual o médico realiza uma cirurgia. Quando você acorda, percebe que a cirurgia terminou. Você pode dizer que fez alguma coisa? Mas fui eu quem escolheu ser submetido à cirurgia. Claro que não. Foi a doença, por um lado, e a pressão do médico e de sua família, por outro lado, que o fizeram decidir. Você não tem escolha, apenas a ilusão de ter escolha. Entretanto, sinto que não sou tão impotente quanto você me faz parecer. Sinto que posso fazer qualquer coisa. Apenas não sei o que. O que me falta não é poder, mas conhecimento. Não conhecer os meios é obviamente tão grave quanto não ter o poder. Mas deixemos de lado essa questão por um momento. Afinal, o porquê de sermos impotentes não importa, contanto que vejamos claramente que, pelo menos por enquanto, somos impotentes. Tenho agora 74 anos e, no entanto, sinto que sou um bebê. Sinto com clareza que, apesar de todas as mudanças, sou uma criança. Meu guru me disse: essa criança que você continua sendo é o seu verdadeiro ser. Volte para o estado de puro ser, onde o eu sou ainda é puro, não tendo ainda sido contaminado pelo eu sou isso, eu sou aquilo. Seu problema são as falsas identificações. Abandone-as todas. Meu guru me disse: confie em mim. Eu lhe digo que você é divino. Tome isso como a verdade absoluta. Sua alegria é divina. Seu sofrimento também é divino. Tudo vem de Deus. Lembre-se sempre disso. Apenas você é Deus. Apenas sua vontade será cumprida. Eu acreditei nele e logo me dei conta de o quanto suas palavras eram maravilhosamente verdadeiras e precisas. Não condicionei minha mente pensando: eu sou Deus, eu sou maravilhoso, eu estou além. Simplesmente segui suas instruções, que eram enfocar minha mente no puro ser, eu sou, e nele permanecer. Eu costumava me sentar por horas a fio, com nada além do eu sou em minha mente. E não tardou para que a paz, a alegria e um amor que a tudo abarca se tornasse meu estado natural. Nele tudo desaparecia. Eu, meu guru, a vida que eu vivia, o mundo à minha volta. Permanecia apenas a paz e um silêncio inconcebível. Parece muito simples e fácil, mas não é assim. Algumas vezes, esse esplêndido estado de paz jubilosa surge em mim. E eu olho e me maravilho, como ele vem facilmente, e como ele parece íntimo, totalmente meu. Onde estava a necessidade de lutar tanto por um estado tão acessível? Desta vez é óbvio que ele veio para ficar. No entanto, ele se dissolve tão rapidamente e eu pergunto a mim mesmo: Dimas, foi um vislumbre da realidade ou mais uma aberração? Se era a realidade, por que acabou? Talvez uma experiência singular seja necessária para me fixar definitivamente nesse novo estado. E até que essa experiência crucial venha, esse jogo de esconde-esconde terá que continuar. Sua expectativa de algo único e espetacular, de uma explosão maravilhosa, está atrapalhando e atrasando sua realização. Você não tem que esperar por uma explosão, pois a explosão já aconteceu no momento em que você nasceu, quando você se deu conta de si mesmo como ser, conhecer, sentir. Você está cometendo um único erro. Você toma o interno pelo externo e o externo pelo interno. O que está em você, você pensa que está fora. E o que está fora, você pensa que está em você. A mente e os sentimentos são externos, mas você pensa que eles são íntimos.
Você acredita que o mundo é objetivo, quando ele é totalmente uma projeção de sua psique. Essa é a confusão básica, e nenhuma nova explosão virá para corrigi-la. Você tem que sair dela usando o pensamento. Não há outra saída. Esquecer-se do ser é o grande mal. Todas as calamidades provêm daí. Cuide do que é mais importante, e o que é menor cuidará de si próprio. Você não arruma uma sala escura. Primeiro você abre a janela. Deixar entrar a luz